Fala, Dev, tudo bem? Eu separei aqui um momento, então, agora para a gente conversar um pouco sobre mais uma diferença conceitual, mas que também é bem relevante dentro do contexto que a gente está aprendendo e também de tudo que a gente vai aprender para frente, que é a diferença entre dados e informações. Existe uma diferença, na verdade, bem pontual quando a gente está falando sobre isso, e ele não se refere especificamente ao purismo da palavra, tá? Então não tem a ver só com o fato de estar falando certo ou falando errado. Por exemplo, quando a gente vê lá, por exemplo, HTML, tem gente que reclama muito porque o cara disse que programa em HTML e HTML não se programa. Não é só esse tipo de purismo que eu estou me referindo, tá? É de fato um entendimento de o que é um dado, o que é uma informação. E isso impacta diretamente, desde o momento lá da primeira análise, quando a gente vai fazer o entendimento da dor do cliente para entender qual é de fato o problema, até a estruturação de um banco de dados, estruturação de diagramas, enfim, para tudo isso tem um impacto muito grande, tá? Então a gente tem sim que conseguir entender a diferença entre as duas coisas, saber onde cada uma das coisas é aplicada, onde cada uma das coisas é aplicáveis, são aplicáveis, o que é de fato relevante, o que não é, tá? Então separei um conteúdo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então a gente precisa entender essa diferença entre os dois pontos, tá? Então por que a gente precisa entender? Como a gente já conversou, inclusive um pouco, eu adiantei um pouquinho na aula anterior, o CPU, o processador, ele só consegue entender dados. Só dados, especificamente. Que são aquelas palavras que a gente já viu que ele faz o processamento. Né? Então, se ele só entende esses dados, o que ele vai fazer com eles? Ele vai pegar esses dados e ele vai mastigar todos esses dados. Tá? Ele vai processar todos esses dados, vai digerir eles, ter uma resposta e devolver uma resposta. Isso é o processo que a gente chama de processamento de dados. Inclusive, era o nome mais comum que existia para cursos de tecnologia, quando tinha qualquer tipo de contato com a parte lógica, com a parte de software, né, que não era só tipo trocar peça, arrumar a fonte, coisa do gênero, se entrava esse termo de processamento de dados. Hoje ele é um termo bem pouco usual, tá? Não é muito comum. A gente vê ele mais quando a gente está falando de Big Data, enfim, quando a gente está falando de fato de dados. Quando a gente está trabalhando com dados massivos, aí a gente usa o termo processamento de dados. Mas com esse contexto de disciplina acadêmica, nem é mais utilizado, tá? É muito incomum. Então, o que isso significa, especificamente, esse processamento dos dados, tá? Isso significa que ele não tem capacidade, por si só, isso é importante de ressaltar, por si só, significa que a gente pode dar essa habilidade para ele, mas por si só, ele não tem a capacidade nem de classificar, nem de categorizar, nem de ordenar, nem de dar nenhuma outra forma de tratamento para um dado. O que isso significa? Ele não consegue interpretar aquilo que tu está passando. Ele processa, mas não interpreta. Ele não tira conclusões sobre alguma coisa. Então, por exemplo, se eu pegar um diagnóstico médico e entregar para um médico, uma pessoa que entende o que está acontecendo, ele vai olhar aquele diagnóstico, vai olhar aquele exame e através daqueles números que tem ali, por exemplo, ele vai lá e vai olhar um exame de sangue. Aí vai dizer que tal substância deveria estar entre X e Y e ela está em Z, em um outro valor qualquer. Ele vai olhar aquilo ali e ele vai saber, tipo, não, essa alteração aqui é porque tu tá com tal doença, porque tu tá com tal insuficiência de alguma vitamina, porque tá te faltando isso ou tá te sobrando isso, seja lá o que for. O computador, ele não tem esse discernimento de olhar e concluir alguma coisa. Então, uma coisa muito importante que a gente vai ver, eu já falei, eu vou reforçar agora até de uma forma um pouco mais explícita. Eu comentei que o computador, ele tem unicamente a capacidade de fazer somas de forma muito rápida. Então, o que significa em português muito claro? O computador ele é uma calculadora burra. Simples assim. Ele não tem outras funções que não a soma. Então, ou seja, ele é pior que uma calculadora normal, via de regra. Tá? Tô sendo extremamente superficial nessa análise, tá? Mas vamos partir do pressuposto que ele é como se fosse uma calculadora, só que sem os outros botões. Ele só tem os botões de número e de somar. Só, tá? E os botões de números dele é só o 0 e 1. E ele tem um processamento de dados muito bom que transforma qualquer coisa que entra em 0 ou 1. Então, se ele é uma calculadora que faz 0 e 1 somados, né, como que ele conseguiria fazer uma classificação de alguma coisa? Como que ele conseguiria pegar essa doença, por exemplo, esse exame, aliás, e diagnosticar uma doença? Ele não tem capacidade de fazer isso por si só. A gente pode criar um programa, por exemplo, que tem uma base de conhecimento que diz, quando acontecer isso, isso, isso e isso, provavelmente é isso, isso e isso. Né? E no caso médico ainda, a gente ainda tem
ainda precisa ter todo esse cuidado extra por trás, né? Porque o sistema ele não pode, de fato, diagnosticar o paciente. Mas ele pode, por exemplo, auxiliar o médico filtrando. Ó, geralmente, quando existe esse tipo de sintoma, tende a ser A, B ou C, tá? Por exemplo. Aqui eu voltei, por exemplo, do bolo, tá? Pra a gente pegar lá a questão do algoritmo, daquele primeiro algoritmo que a gente viu lá. Então aqui, quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, a gente pesa a nossa farinha, e aí vamos supor que a gente vai pesar e vai dar 3 gramas de farinha. Tá? 3 gramas de farinha, para quem não tem muita noção de peso, tá? 3 gramas de farinha seria mais ou menos uma colher de chá. Ou 3 quilos de farinha, que seria 3 sacos de farinha. Para o sistema não faz diferença. O que isso quer dizer que não faz diferença? Significa que ele não sabe identificar a diferença entre 3 gramas ou 3.000 gramas, que seriam 3 quilos? Não é nesse sentido. Não faz diferença porque ele não sabe classificar aquilo ali. Então, para ele, aquilo ali é farinha. Quanto? 3 ou 3.000. Tá, mas 3 é muito? 3 é pouco? 3 é... Não tem como saber. 3.000 é muito? É pouco? Não sabe. É 3.000, ponto. Isso é um dado. O que significa ser um dado? Ele é uma informação não lapidada. Ele é algo que tem um potencial para se tornar uma informação. A informação é aquilo que a gente, enquanto nível humano, consegue usar para tomar algum tipo de decisão. Então, o computador ele não tem isso. Ele não tem esse filtro por si só. A gente, a nível de programador, precisa implementar isso. Existem, inclusive, 1 milhão de ferramentas. Existem grupos específicos de ferramenta que trabalham exclusivamente com isso. Né? Existem ferramentas de gestão, por exemplo, que são chamados de sistemas de auxílio à tomada de decisão, que eles fazem basicamente isso. Eles pegam dados que o teu sistema já gera, então eles pegam dados de estoque, dados de venda, dados de clientes, de fornecedores, seja lá o que for, ele monta relatórios para ti e diz, ó, dado isso, eu estou transformando esses dados aqui em informações. Então eu estou te dizendo, ó, esse cliente aqui está comprando isso, isso e isso. Esse outro cliente está comprando isso, isso e isso. Esse tal outro produto está lá parado em estoque, ele vai acabar vencendo. Então isso já te auxilia na tomada de decisão. Por quê? Se aquele produto está parado, ele não está saindo e não está vendendo, eu não tenho por que fazer reposição. Ou se eu fizer reposição, eu vou fazer numa quantidade pequena, porque senão eu vou acabar perdendo dinheiro. Mas esse outro produto aqui está saindo bastante. Então, o que isso significa? De repente, eu posso aumentar um pouco a quantidade desse produto. Ou de repente, posso tomar também decisões estratégicas. Né? Então, por exemplo, para cada um desses produtos diferentes, eu preciso ter um repositor, uma pessoa que vai lá e coloca esses produtos lá na gôndola para ser vendido na loja. Daqui a pouco eu tiro um desses produtos e realoco esse funcionário em outro lugar, coloco ele para ajudar esse outro cara, para aumentar a produtividade lá nesse setor que está vendendo mais. Enfim, mas isso é a informação. A informação é o dado já lapidado. Tá? Então, a lapidação, inclusive, é um exemplo muito comum quando a gente está falando sobre a ideia de dados, porque a gente vai minerar esses dados, a gente vai coletar esses dados, né? Juntar essa informação bruta e a gente vai lapidar ela para transformar em alguma coisa importante. Então, a informação são essas coisas importantes que são extraídas através dos dados. E aqui eu coloquei os dados, né, desse lado, que seria, por exemplo, 3 gramas ou 3 quilos, que é o que está no exemplo proposto. E aqui eu coloquei informações, que dentro desse contexto de se fazer um bolo, 3 gramas é muito pouco. Eu não consigo fazer um bolo com 3 gramas. Até consigo, né? Mas enfim, não é a proposta aqui, né? Dentro dessa receita específica de bolo que eu estou fazendo, ele leva mais do que 3 gramas de farinha. Então, é pouca farinha para eu conseguir fazer. Mas também 3 quilos é farinha demais. Eu quero fazer um bolo só. Eu não preciso de 3 quilos de farinha. Né? Um bolo só para mim. Só para matar minha vontade de comer bolo. Depois de dar tantos exemplos em relação ao bolo. Não vou fazer um bolo de casamento. Um bolo de 15 anos. Então, 3 quilos acaba sendo farinha demais, tá? Então, isso aqui é uma informação. Eu peguei um dado bruto, uma informação não. Peguei um dado bruto e transformei ela em uma informação, em algo relevante para mim enquanto humano. Tá? E que isso vai me ajudar a tomar alguma decisão. Aqui eu peguei um exemplo só do mundo real, tá? Em que a gente consegue fazer algumas análises. Assim, tá? Então, aqui a gente tem N campos. Tá? Alguns desses campos são relacionados à informação e outros desses campos são dados. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um total RS. O que é esse total RS? Ele é literalmente uma informação. Ele está só me informando que aqui
vai ser o meu valor. Só que o valor, de fato, ele está nesse outro quadradinho. Então, o que é o meu dado? O dado é o valor total. O meu preço unitário é um dado, é uma informação não lapidada, né? Eu tenho também o preço total, também é um dado. E a discriminação do produto. Aqui já é um outro contexto, vou deixar esse aqui para último. Mas o código do produto, vamos supor que aqui caiba um código de barra, tá? Ou poderia ser um código literal, por exemplo, 13, 45, 28, tá? E aqui a quantidade que foi comprada. Todas essas informações aqui, elas são dados. O valor do orçamento, aqui nesse caso, né, ou da nota, também é um dado. Mas aqui a discriminação, ela não é um dado, ela é uma informação. Tá, mas por quê? Por que todos os outros campos aqui, específicos do meu produto, eles são dados enquanto a discriminação é uma informação? Porque o código, para mim, a nível humano, eu vou ver lá, por exemplo, 63. Não me diz nada. Quantidade, 5. Não me diz nada, mas ela tá lá, é uma informação bruta. Não significa que ela não é importante, só que ela não tá me dizendo nada. O valor do produto unitário também não me diz nada. O preço total também não me diz nada. Mas já a discriminação específica, para o sistema, concorda que não faria diferença? Se o nome do produto estivesse em branco, computador, tá? O nome do produto está em branco. E aí aqui tá 63, preço unitário R$20 e preço total R$20. O sistema não conseguiria identificar que o produto é esse? Conseguiria, pelo código. Porque o código, para ele, é a informação, entre aspas, né? Ele está identificando através do código. Para a gente, a nível humano, eu não tenho como ter todos os códigos dessa empresa e de todas as outras empresas decoradas. Né? Então, eu preciso ter uma discriminação. Então, por que ele é uma informação? Porque ele está aqui só para mim explicar. Para mim, a nível humano. Ele não é importante para o sistema, de fato. Tá? Ele pode ter no sistema, mas por quê? Porque eu, desenvolvedor, quando eu for lá ler, eu vou ter que saber quem é aquele cara. E aí, para saber quem é, eu preciso ter essa discriminação. Mas ele é basicamente uma informação. Tá? E aqui também, a mesma coisa. Tá? O nome da empresa. Por que aqui o nome da empresa é um dado? Então, ele também está só me informando o nome da empresa. Mas por que aqui, nesse caso, ele é um dado? Essa caixa inteira, na verdade, ela é um dado, né? Por quê? Porque aqui eu tenho os dados da empresa, especificamente. Então, eu tenho o CNPJ da empresa, o telefone, o nome, o número da loja. Então, essas informações aqui, na verdade, elas também não me auxiliam em nada na tomada de decisão. Né? Elas até podem me auxiliar no sentido de eu sei que eu gosto dessa marca, ou eu não sei, enfim, ou eu não gosto, né? Mas, de modo geral, ela acaba sendo um dado, tá? Por que isso aqui é importante, como eu tinha comentado com vocês? No momento que a gente for transformar um problema em produto, a gente vai vir aqui, por exemplo, e vai pegar... Isso aqui poderia ser um caso real, tá? A gente vai pegar essa empresa aqui, nome Fantasia, e a gente vai digitalizar ela. Ela quer passar por um processo de digitalização e hoje ela usa esse tipo de nota. E aí a gente vai ter que transformar essa nota, vai ter que digitalizar essa nota para dentro do nosso sistema. Então, no momento que a gente for fazer isso, a gente vai ter que vir aqui e olhar, tipo, tá, vou montar o meu banco de dados. E o próprio nome já dá a entender que tem ligação, né? Então eu preciso saber quais são os dados que eu preciso ter lá dentro. Eu preciso saber quais são as informações que eu tenho que ter lá dentro. Eu preciso conseguir entender o que vai ficar salvo dentro do meu sistema. O que eu vou mostrar para o usuário, o que eu vou mostrar para o cara lá, o operador de caixa, quando ele for usar o sistema, ou para o cara que trabalha lá no estoque, ou para o cara que trabalha em qualquer outro setor. Tá? Então aqui é muito importante a gente conseguir ter essa visão de forma clara e entender que nem todo dado é uma informação e nem toda informação é um dado. A informação ela pode ser só informativa, só para a gente conseguir ler, mas ela também pode ser algo que nos traz algum dado de forma mastigada que consegue nos entregar muito para que a gente consiga tomar uma decisão. Só que o dado ele independe, o dado sempre vai independer da intervenção humana, mas a informação ela precisa de alguém com algum nível de entendimento de regra de negócio para ler aquilo ali e entender o que aquilo está funcionando. Tá? Então, inclusive, a gente provavelmente conversou lá na questão dos mitos e verdades sobre a lógica de que a programação vai acabar, as IAs vão acabar tomando conta, e a gente viu que não é verdade. Por que não é verdade? Exatamente por causa disso. Porque a gente precisa ter alguém que olhe aquilo e entenda e valide aquilo. E entenda se aquilo faz sentido dentro do contexto ou não.
Então, hoje as IAs conseguem gerar códigos, conseguem, mas quando vocês forem gerar, vocês vão ver que muitos códigos saem muito ruins, ou eles não funcionam, ou a pessoa não consegue nem explicar para a IA o que ela de fato quer, enfim. Então, aqui entra esse ponto de que a informação é exatamente aquele dado que a gente consegue tratar, a gente consegue entender e a gente consegue utilizar ele para fazer algo muito melhor do que o computador faria. Lógico que a gente pode automatizar esse processo, né? A gente consegue pegar esse nosso conhecimento, transformar ele em uma base de conhecimento computacional e ensinar o computador a fazer isso. Inclusive, o que as IAs basicamente fazem são essas lógicas, mas, via de regra, a gente tem essa divisão: dado, informação. Dado é bruto, informação lapidado para auxílio tomada de decisão. Certo? Por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.